tudo indicava que ia ser recontratado. Passava 1, 2 dias, aí as pessoas simplesmente não dava notícia, você ligava, ela não te atendia. E aí uma colega falou, eu vou falar com a minha patroa, ela tem muitas amigas, né? Vou ver se ela consegue. A patroa falou, tá certo. E aí falou, não tem como eu ajudar, porque o nome dela tá na lista de babás não contratados. Você se sente um nada. É realmente muita humilhação até pelas pessoas que mesmo te conhecendo começam a duvidar, será que não aconteceu mesmo alguma coisa? Eu sou pessoa de caráter, sempre preservei a minha imagem e meu nome. E de repente eu me vejo numa situação dessas. Mauro, nos ajuda a entender, primeiramente, que história é essa de lista não contratar. A gente sabe que o Ministério do Trabalho está atrás, né, desse cometimento de crime, mas o que é isso? Assim, é muito difícil a gente, né, em 2023, compreender. Por isso que eu quero que você explique para a gente. Olha, às vezes é importante colocar o foco em questões específicas para poder entender o todo, entender comportamentos gerais. Em condomínios de luxo da cidade de São Paulo, há grupos que recomendam ou impedem que se contrate trabalhadoras domésticas, com o objetivo de, entre aspas, prevenir possíveis problemas com trabalhadoras. E olha, os principais alvos são aquelas trabalhadoras que têm mais consciência e que têm a capacidade de entender os seus direitos e instruir outras trabalhadoras para que se precavenham de possíveis explorações. Mas esses grupos, eles recomendam que não se contratem pessoas, por exemplo, com problema com ronco, comilona, gordinha, dupla personalidade, mentirosa. Tudo isso sem provas, tudo isso são impressões que as patroas colocam nesse grupo para estigmatizar determinadas trabalhadoras. Isso tem provocado muitos problemas para dezenas de pessoas que tentam se recolocar no mercado de trabalho, nesse mercado informal de trabalho, de prestação de serviços em casa, e tudo muito baseado em preconceitos, em estereótipos e impressões que muitas vezes não se confirmam. O Sindicato das Empregadas Domésticas de São Paulo está acompanhando isso de perto. Já há dezenas de trabalhadoras que fizeram já boletim de ocorrência denunciando esses grupos, mas veja só, isso casa com o que a gente comentava antes, né? Esses grupos de WhatsApp, principalmente, onde isso se manifestou, eles acabam sendo um berço para divulgação de preconceitos que prejudicam aquelas que são estigmatizadas. Determinados setores da classe média paulistana não decepcionam. Vira e mexe a gente vê exemplos desse tipo de atitude preconceituosa em setores da classe média. Nesse caso, foi em condomínios de luxo na cidade de São Paulo. Marcelo. Ana Flor, a gente sabe que isso é uma atitude que foi tomada e o estrago está feito. O nome dessas pessoas está circulando nessa lista de não contratar. Agora, assim, elas pensam que nada vai acontecer, que ninguém vai saber? Será, como o Mauro nos fala, a condição social, que elas pensam que as coloca num lugar de que estão superiores a todo mundo? Como é que você cria uma lista, distribui, porque a pessoa tem essa ou outra característica que te incomoda e você fica dessa forma disparando uma mensagem com a imagem que você tem daquela pessoa e não, muitas vezes, como o Mauro disse, que é a imagem real, até porque você está contratando uma mão de obra. Não, essa sensação é muito perceptível de que as pessoas fazem as coisas e não serão punidas por aquilo, porque talvez não tenha nem a noção de, pelo menos algumas pessoas desse grupo, do dano causado. Você vê pessoas que tiveram acesso ao estudo e muitas vezes ajudam a destruir a reputação de trabalhadoras
e mais trabalhadoras que cuidam dos filhos ou cuidam das casas. É um absurdo esse tipo de coisa, porque você passa um preconceito, algo que a outra pessoa sequer tem defesa, porque não sabe o que estão falando dela, e prejudica profundamente essas trabalhadoras, suas famílias. Então, é o tipo de coisa absurda, realmente precisa ter uma investigação maior. É normal hoje em dia esses grupos em condomínios, grupos para discutir problemas do condomínio. Agora, simplesmente fazer um grupo que vai passar adiante preconceito, falar mal de pessoas sem que elas possam se defender, é um absurdo, não tem nenhum sentido, é um preconceito que não é aceitável. Mauro, quer voltar? Para ler uma das mensagens de um desses grupos, uma recomendação, né? É bem gordinha, chega falando que dá conta do serviço, mas não dá, tem dupla personalidade, mudanças de humor constantes, e deixou na mão de um dia para o outro sem mais explicações. Saiu alegando inverdades e coisas absurdas, envolveu funcionários da casa nisso e também funcionários da minha empresa. Enfim, é esse tipo de mensagem que existe nesses grupos. Quer dizer, essa mensagem abaixo de um nome, né? Ela estava descrevendo uma pessoa para que não fosse contratada. Né? Sim, com nome e muitas vezes com foto da pessoa também. Para identificação, mas olha que barbaridade. Pontual. Bom, eu não sei o que dizer, é um absurdo, né? Eu acho que é um crime, né, você fazer um negócio desse, porque a pessoa fica sem direito de defesa. Como é que essa mulher vai se defender? Como é que ela vai poder dizer que isso é falso? Né? Essas redes sociais estão criando esse problema, né? O WhatsApp cria muito isso. Mas, enfim, aqui nos Estados Unidos, como ninguém tem empregado doméstico, porque só milionário, é tão caro que só milionário pode ter empregada doméstica, esse problema não existe, né? Mas no Brasil... Ariel, por favor. O Paulino pode repetir aquela parte depois de gordinha? Peraí, só um minuto. Abrindo ali no Pegando aqui. É bem gordinha, chega falando que dá conta do serviço, mas não dá. E depois tem mais alguma parte. A sensação que me dá é que é uma autodescrição da própria pessoa que escreve isso. Tem dupla personalidade e mudança de humor que constante. escreveu isso, exato. Não me surpreenderia que a própria autora dessa mensagem tenha essas próprias características e várias outras. Fato é, né, Ana Flor, que como o Mauro nos disse, tem uma investigação em andamento, essa investigação tem que ser rápida, até porque essas pessoas ficam como sem trabalhar até lá, porque assim, a gente não sabe qual foi o alcance dessa lista. Sem dúvida, e é óbvio que uma pessoa que ouve uma desrecomendação fica com o pé atrás com o profissional. E aí esse profissional não tem como se defender. É um absurdo, tem que haver uma investigação, inclusive acho que caberia que os condomínios ou de alguma maneira fizessem uma campanha avisando que esse tipo de coisa é crime. Não se pode falar mal das pessoas, não dá direito de defesa, alegar questões muitas vezes subjetivas, uma impressão que a pessoa teve um dia de um funcionário, enfim. É realmente muito triste que isso aconteça tanto no Brasil. Por favor, Ariel. Já volta aí, Mauro, só passar aqui no Ariel antes. Sim, mas é isso que as redes sociais, WhatsApp, Twitter, Facebook, tudo isso tem feito, tem potenciado, como Humberto Eco dizia, né? Antigamente estava aquele bêbado no boteco da aldeia que falava um monte de besteira depois de tomar 2 copos de vinho, mas tudo bem, era dentro da aldeia, dentro daquele boteco e não passava disso. Hoje em dia acontecem essas coisas. Ou mesmo a bêbada do boteco hoje, a senhora que está ali escrevendo essas coisas nas redes sociais, as senhoras ou os senhores, e se potencia, se multiplica pela ação das redes sociais. Esse que é o grave problema. Lembrando que a profissão de doméstica, né, foi regulamentada no Brasil, há toda uma legislação específica, há algum tempo de proteção a esses trabalhadores e trabalhadoras, Mauro. Tem um dado importante, essas denúncias aumentaram 400% nos últimos 4 anos. Nossa, essas denúncias em relação aos patrões? Às patroas, a esses grupos que criam esses estereótipos. Posso seguir?
Alguém mais quer concluir? Posso seguir? Eu quero dar crédito para o nosso produtor Lucas Machado, que se empenhou muito na apuração e confirmação desses dados, que originalmente foram dados pelo portal UOL ontem. Vai, Ariel, para a gente encerrar. Não, é a clássica, o grupo de fofoqueiros, fofoqueiras, que há 50 anos ficavam conversando na esquina, na porta da casa. Hoje em dia é a mesma coisa, só que potenciado, falando de coisas que não entendem ou inventando coisas. E trata-se de uma prova, né? Você tem ali o número que enviou, o nome da pessoa registrada associada a esse número, a pessoa da qual ela falou, o que ela usou de palavras, né? Para descrever a imagem daquele trabalhador, aquela trabalhadora. Então, assim, né? Os tempos mudaram, são 50 anos depois e a responsabilização também. A pauta é maldição de Atlântida. É o seguinte.